canal Ouça que eu conto apresenta, na voz de Ronaldo Ilha, Pai Antônio, poderia ser o seu. Um conto especial escrito por Ronaldo Ilha para celebrar o Dia dos Pais. Seu Antônio, um homem velho e solitário, remoía seus pensamentos, lembrando dos seus 8 filhos, todos criados e bem-sucedidos na vida. Entre uma sorvida e outra do chimarrão, suspirava, sentindo a falta da mulher velha, Dona Clarice, que lhe fazia companhia no ritual diário do chimarrão, ou mate, como o pessoal da cidade costuma dizer. Mate para ele era chimarrão com açúcar, mate doce que as comadres bebiam enquanto comiam bolinhos de chuva e conversavam. Ele e a esposa criaram os filhos à custa do sacrifício na lavoura e nas madrugadas em que Dona Clarice passava na máquina de costura fazendo bombacha para os vizinhos. E quando ele menos esperava, sua esposa foi levada por Deus. Não que ele achasse que Deus não poderia levá-la, não. Ele e ela sempre souberam que o Deus que eles serviam e adoravam os chamaria para estar junto dele no final da jornada. Só que ele queria ir primeiro para que a mãe ficasse mais tempo com os filhos. Porém, Deus quis o contrário. Chorando sobre o caixão da Dona Clarice, ele pensava como seria sua vida dali em diante. Osvaldo, filho da irmã mais velha da Dona Clarice, também falecida, se aproximou e abraçou o tio e falou: "Eu cuidarei do senhor, meu tio." O velho se aconchegou no abraço confortante do sobrinho, enquanto Bernardo, o filho que era padre, se aproximou do caixão com os outros irmãos e disse ao pai que estava na hora de fechar o caixão para fazer o sepultamento. O velho pediu a ele que esperasse mais um pouco, que o sepultamento estava marcado para as 18 horas e que eram recém 16 horas. Bernardo disse que teria que ser naquele momento, porque às 18 horas ele deveria estar numa reunião com o bispo diocesano para tratar de assuntos pastorais e administrativos da igreja. E os demais irmãos também lhe pediram que apressasse a cerimônia fúnebre para poderem retornar para suas casas. Com o coração apertado, o velho fez um último carinho na face fria da amada e afastou-se, amparado pelo sobrinho. Maurício, um dos seus netinhos, largou a mão da mãe e abraçou-se à perna do avô, pedindo para que não levassem a vovó. A cena era de cortar o coração, mas só para os que tivessem um coração como o daquela criança e do avô que estava sentindo a dor pela partida da amada e pelo sentimento puro do netinho. Feito a cerimônia e o sepultamento, o padre falou para o pai: "Meu pai, o senhor quer passar uns dias lá em casa, lá na casa paroquial comigo? Depois a gente vê um anunciato para o senhor." O quê? O quê, Bernardo?" perguntou ele sem entender. "Anunciato, pai. Assim." Ficou rebuscando uma palavra menos agressiva para dizer asilo. "O tio vai ficar comigo, primo. A tia Clarice pediu que eu cuidasse dele. Tá lembrado, primo?" "Obrigado, primo. Mas eu e meus irmãos e as minhas irmãs já combinamos de colocar o pai numa casa de convivência, onde ele será bem cuidado. Vem comigo, pai, vem comigo." Eu não vou para um asilo, meu filho, não, eu não vou. Se nenhum de vocês pode ficar comigo,
Me deixe na minha casa, me deixe ali que eu me viro sozinho. Eu não preciso de vocês, meus filhos. Vão cuidar da vida de vocês. Os outros filhos e filhas, vendo que o irmão não estava tendo êxito, se aproximaram na tentativa de convencer o pai a ir para a casa de convivência. Uma das filhas chegou até usar o Maurício como apelo para que o pai fosse para o asilo, dizendo que lá o netinho poderia visitá-lo todos os finais de semana. Ele olhou para os filhos e disse: Eu fico na minha casa, filhos. Mas, pai, disse o padre, a casa é nossa herança e nós já decidimos vendê-la. Bernardo, meu filho, parte da casa é herança de vocês, mas como eu já estou de partida, pode ficar com tudo que eu me viro. Tio, sussurrou o sobrinho, as coisas não funcionam assim. A lei não permite que o senhor fique sem amparo, tio. O primo agora é advogado? Perguntou o padre com um sorriso irônico nos lábios, enquanto apertava com a mão direita um crucifixo de prata, preso a uma corrente também de prata, pendurada em seu pescoço em torno da gola clerical. Não, primo, Ele só está dizendo para vocês, meus filhos, que eu vou ficar. Desgostosos com a decisão do pai, os filhos partiram e lá se foram 5 anos desde que a dona Clarice faleceu e os filhos distanciaram-se cada vez mais e mais do pai. Morando na casa modesta do sobrinho, que trabalhava na fábrica de cimento, enquanto a esposa e o filhinho de 5 anos ficavam em casa cuidando do tio durante o dia. O menino o chamava de vô Tonho. Mesmo tendo todo o amor e a atenção dos sobrinhos, ele sentia muita falta dos filhos e perguntava para os sobrinhos se os filhos não tinham ligado. Perguntava todos os dias e Osvaldo sempre dizia que a qualquer momento um deles ligaria ou apareceria para almoçar com o pai. O velho sorria e um brilho de esperança resplandecia no seu olhar úmido, resultado da lágrima sufocada na alma de um homem de 90 anos, que não possuía mais raiz e nem o solo onde um dia se fixou para frutificar e dar o que os filhos necessitavam. Sentia uma tristeza profunda a cada vez que os dias se passavam sem um único telefonema ou visita de seus filhos. Se perguntava se eles realmente se importavam com ele ou se esqueceram de sua existência. Os dias de ausência se tornaram em semanas e as semanas em meses e os meses em anos. O pobre homem já não conseguia mais esconder a sua tristeza e solidão dos sobrinhos que o amavam. Ele passava os dias sentados na varanda, olhando para o horizonte, esperando em vão a chegada de seus filhos. Um dia, enquanto podava umas roseiras no jardim da sobrinha, ele ouviu um barulho de carro e, pensando que finalmente seus filhos estavam chegando, ele correu para dentro de casa para se arrumar. Jandira observou a movimentação do velho Antônio, penteando o cabelo e limpando as botinas. "Vai namorar, seu Antônio, hein?" perguntou ela, rindo, enquanto preparava o almoço. Surdo que era, não ouviu a pergunta da sobrinha e se apressou a sentar na cadeira de balanço na varanda, onde esperou ansioso a chegada do carro. Mas para sua decepção não eram seus filhos. Era apenas o carteiro que passou em frente da casa para entregar uns pacotes no boteco do Lourenço.
Antônio não conseguiu conter as lágrimas, que se transformaram em soluços e num choro dolorido. Jandira ouviu e correu para a varanda para ver o que houve. Perguntou se ele estava sentindo alguma dor e ele disse que não, que era só nervoso. Ela o levou para perto do fogão a lenha e fez um chá de erva cidreira para acalmá-lo. Ele perguntou pelo Paulinho e ela disse que o filho estava na escola, mas que logo estaria de volta. Mas meu filho não está na escola, Marisa. Percebendo que o tio estava confuso, ela disse para o tio que o Paulinho era o seu filho e que ela não era a Marisa. Não? Como não? Mas cadê a Marisa? Cadê a Marisa? Murmurou ele confuso. Ela disse que não sabia e que ela era a Jandira, esposa do Osvaldo, seu sobrinho. E ela perguntou se ele lembrava, e ela também disse que o Paulinho era filho dela e do Osvaldo, e não dele. Era sobrinho dele. Mas e a Marisa, ela vem me buscar hoje para me levar para casa, vem? A pobre mulher, sem saber mais o que dizer, depois de repetir várias vezes que não era a tal Marisa de quem ele falava, suspirou e disse que sim, que ela era a Marisa e que ela tinha feito um chá para ele beber e se acalmar. Ah, que bênção, que bênção! Foi a Marisa que fez esse chá, não é verdade? Que bênção, mocinha! Você e a Marisa são uns amores. Ela me deixou aqui para eu poder vir visitar meus filhos, você sabe. Mas eu acho que já está na hora dela vir me buscar para me levar para casa. Sabe, menina, Senira é o seu nome, não é? Ela fechou os olhos, respirou e respondeu que se chamava Jandira e não Senira. Ah, você também se chama Jandira. Sabe, eu tenho uma sobrinha que é a esposa do meu sobrinho Osvaldo, que também se chama Jandira, igualzinho a você. Ah, que coincidência, né? Sabe, ela tem um filho, um meninozinho, que se chama Paulinho. Bebeu mais um gole de chá. Muito bom esse chazinho de carqueja. A Marisa sabe que eu só bebo chá de carqueja. Muito obrigado, Berenice, muito obrigado, Berenice, disse ele alcançando a xícara para Jandira. Agora que eu já tomei chá, a gente já proseou bastante, eu já vi meus filhos, eu vou para casa. Sabe, a minha mulher já deve estar preocupada. Eu saí ontem com a Marisa e não falei para ela que viria aqui para a casa dos meninos. Sabe, Clotildes, eu amo muito meus filhos e gosto muito de vir aqui na casa deles. Pena que a Clarice não pôde vir junto. Ela anda assim, meio fora da casinha. Meio fora da casinha. É assim que vocês dizem, né? Quando os velhos começam a caducar, fora da casinha. Fora da casinha. Ah. Ele tonteou novamente e sentou-se. Jandira amparou o tio, deu mais um pouco de chá para ele e o levantou bem devagar e foi levando ele para o quarto. Você está me levando para casa, Marisa. Vamos para casa que a Clarice já deve estar preocupada. Vamos, Marisa. Ela o abraçou mais ainda e levou ele para o quarto. Quando ele chegou no quarto, ele olhou e comentou: Marisa, olha, a Clarice arrumou o quarto de maneira diferente.
Ué, por que é que ela tirou a nossa cama de casal? Por que, Marisa? Ali tem uma cama de solteiro e olha a outra cama de solteiro, Marisa. Ai, deixa eu sentar naquela cama que eu preciso... Eu preciso raciocinar, Marisa, eu não estou entendendo mais nada. Isso agora da Clarice querer botar 2 camas aqui e tirar a nossa cama de casal. Você diz pra ela trazer a cama de casal de novo. Nós precisamos dormir juntos, Marisa. Não, Marisa, não eu e você. Eu e a Clarice, você me entende, né, Marisa? Jandira disse que sim, que ela compreendia. Ela acabou sorrindo de toda aquela confusão que seu Antônio estava fazendo. Ela deitou o tio sobre a cama, tirou as botinas e ajeitou o travesseiro para que ele ficasse bem confortável. Que bênção, Marisa. Como é bom a gente estar na casa da gente, não é? Mas diga para Clarice que ela precisa juntar essas 2 camas aqui se ela não quiser trazer a nossa cama de casal. Você diga isso para ela, tá bem? Tá bem? Você diz? Jandira acenou com a cabeça que sim e beijou o tio na testa. Olha, Marisa, onde que já se viu, depois de velha, querer dormir em cama separada? O que é que os nossos filhos vão pensar, Marisa? Vão achar que a mãe deles virou a cabeça. E os vizinhos, Marisa, e os vizinhos então? Eles vão achar que eu tô de chapéu de boi. Pode isso, Marisa. Isso pode. Vendo que o tio dormiu, ela encostou a porta do quarto e desabou num choro só, por ver o tio cada vez mais triste e confuso. Bebeu uma xícara de chá de erva cidreira e ligou para o marido para saber o que deveria fazer se o tio piorasse. Ele disse a ela que deitasse na outra cama para ficar observando o sono do tio e que se ele piorasse era para ligar para a SAMU, a ambulância. Ela esperou Paulinho chegar da escola, deu almoço para ele e os dois deitaram na cama de solteiro para cuidarem do tio. Enquanto o menino se distraía jogando no celular, ela observava o tio respirar com dificuldade enquanto dormia. À noite, quando Osvaldo chegou do trabalho, colocou o tio dentro da caminhonete e foi para o hospital de emergência, onde o médico diagnosticou depressão e insuficiência respiratória. Medicou o paciente e mandou que ele ficasse em observação em casa e que tomasse bastante água e se alimentasse com frutas frescas, além da medicação prescrita. No caminho de casa, Osvaldo passou na farmácia e comprou os remédios para diabetes, diuréticos, ansiolíticos e mais um nebulizador com soro e um bronquiodilatador. Tudo no cartão que já estava no limite. Ele ligou para o primo padre, colocando-o a par da situação do tio. O padre disse que enviaria R$500 para ajudar na despesa com os remédios e que estaria rezando pelo pai e pelos primos. Não alongou muito a conversa, fez o pix do valor prometido e só. O velho Antônio deu uma melhorada até a primeira semana de agosto, quando teve uma pneumonia que o botou num leito de hospital. Quando os filhos souberam da gravidade da situação, todos ligaram para o primo para saberem do pai. A essas alturas, a Jandira já estava a fim de mandar todo mundo tomar naquele lugar, ao ver o marido fazer das tripas coração para cuidar do tio e os filhos ocupados com as suas próprias vidas sem dar a atenção devida ao pai. O Osvaldo não se cansou de explicar a situação a cada um deles que ligou querendo saber do pai.
Deus dera a ele a paciência e o amor sob medida para lidar com a situação, porque no fundo ele sabia que os filhos ainda amavam o pai mais do jeito deles e que também, de uma maneira ou de outra, se preocupavam com ele. Mas naquela semana, nenhum deles foi até o hospital para ver o pai. No sábado, véspera de Dia dos Pais, Osvaldo pediu permissão ao médico responsável para que pudesse fazer uma festinha de Dia dos Pais para o tio. O médico parou, ponderou e disse que permitiria que ele fizesse a festinha se os filhos do paciente viessem ao hospital para visitar o pai naquele dia. Enquanto Osvaldo estava voltando do hospital, ligou para a filha mais velha do tio e disse que o médico exigiu a presença de todos os filhos no hospital amanhã na hora da visita. A filha disse que falaria com os outros irmãos, mas que não sabia se todos estariam presentes para falar com o médico, mas deu certeza que ela estaria lá. Quando chegou em casa, Osvaldo pegou a mulher e o filho e foram para o mercado para comprar bolo, refrigerantes, balões, chapeuzinhos de papelão e um presente para darem ao tio na festa de Dia dos Pais. No domingo, depois do almoço no hospital, as enfermeiras retiraram o paciente do quarto, alegando que ele deveria aguardar num outro quarto para fazer um exame. Jandira e Osvaldo, com a ajuda de uma enfermeira, decoraram o quarto com balões e bandeirinhas e arrumaram uma mesa com bolo e refrigerantes. Os outros pacientes do quarto ficaram eufóricos com a movimentação de festa. Até o pequenino Paulinho teve a permissão do médico para visitar o tio naquele dia. Na portaria, os filhos de Antônio conversavam com o médico que lhe explicava o quadro clínico do paciente, dizendo que a situação inspirava cuidados, por isso que exigira a presença de todos. O padre não pôde estar presente porque tinha que celebrar missas alusivas ao Dia dos Pais naquele dia. Liberados pelo médico, eles subiram às pressas ao quarto indicado. No outro quarto, Antônio estava deitado, olhando pela janela para o céu azul e pensando que a morte estava se aproximando e a sua mente vagava para os momentos preciosos que havia compartilhado com seus filhos ao longo dos anos. Ele lembrava dos dias de brincadeiras no parque, das conversas à mesa durante o jantar e das histórias contadas antes de dormir. Quando os filhos entraram no quarto indicado pelo médico, ficaram boquiabertos ao verem os primos e toda aquela decoração de festa e cada paciente e visitante com um chapeuzinho colorido na cabeça. Perguntaram pelo pai, que não estava no quarto, e Osvaldo disse que as enfermeiras já o trariam. Todos olharam para a porta e viram o pai sendo trazido em uma cama para o quarto. Seu Antônio não entendeu nada e sorriu. Todos aplaudiram a sua chegada. "Surpresa, tio, surpresa!" disse Osvaldo, ajudando a enfermeira a colocar a cama no lugar. "Pai! Pai!" exclamou Cláudio, filho mais novo, com lágrimas nos olhos. Correu e abraçou o pai, beijando e pedindo perdão. Os outros fizeram o mesmo, enquanto Osvaldo, Jandira e Paulinho choravam de alegria vendo a cena. Os pacientes, enfermeiras e visitantes aplaudiram emocionados. Antônio sentiu um nó na garganta enquanto olhava para os rostos dos filhos, como se lhe fora aplicado o melhor de todos os remédios para suas enfermidades. Ele recobrou a lucidez por completo, lembrando os momentos que havia vivido junto com a esposa e os filhos. Momentos que traziam para ele uma paz e um conforto.
perguntou por Bernardo, e os outros disseram que ele mandara um abraço para o pai e que pedia desculpas por não poder estar naquele momento. O riso alegre ecoou pelo quarto do hospital, preenchendo-o com calor, amor e felicidade. Osvaldo e Jandira serviram bolo e refrigerante para todos com a devida permissão do médico. A notícia da festa do seu Antônio se espalhara e o pessoal do hospital também queria fazer parte daquele momento tocante. Com o coração transbordando de gratidão ao sobrinho e à esposa que lhes proporcionaram aquela festa no hospital e a vinda dos filhos, ele olhou para as enfermeiras, médicos e pessoal do hospital que haviam se juntado à celebração e orou a Deus em agradecimento por tornarem seu último dia dos pais tão memorável. Naquela noite, quando as luzes do hospital estavam baixas e a tranquilidade reinava, Antônio fechou os olhos e sorriu satisfeito, percebendo o quão abençoado era por ter sobrinhos tão amorosos que o ampararam e os filhos que, por fim, aprenderam a importância de valorizar as pessoas queridas em suas vidas. Estou pronto, Clarice. Estou pronto. Sussurrou em paz, com um sorriso nos lábios. O Pai Celestial está me chamando. O Pai Celestial. Cantou um hino que cantava na igreja quando menino, e como o menino dormiu. Dormiu em paz. Fim do conto.